Carta aos Romanos, capítulo 8. Estou pedindo ao irmão pegar meu óculos no carro para mim, que eu esqueci. Versículos 31 a 39. Capítulo 8, versículos 31 a 39. Vamos lá, vou tentar ler aqui. É uma passagem bem conhecida e nós vamos falar sobre isso essa noite. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Aleluia! Obrigado, Senhor, por essa palavra, Deus, que possamos meditar nela agora nesse momento, sabendo que nada, Senhor, nada pode nos separar do Teu amor, ó Deus. Por isso, toma nossas vidas nas Tuas mãos, toma os nossos corações, ó Deus, que possamos aqui, Senhor, aprender mais da Tua palavra, aprender mais daquilo que o Senhor tem para liberar sobre nós, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, as crianças podem ir para a escola bíblica, se ainda tem alguma aí, né? Esse texto que nós lemos, esse texto que nós lemos, fala que alguma coisa pode nos separar do amor de Deus, não pode? Qual é? Aqui está falando que o quê? Que nada pode, pode nos separar do amor de Deus. Nada. Mas, muitas vezes, gente, tem lugar aí, tem um monte de irmão sentado em pé ali. Aqui, ó, tem lugar aqui, jovens, ó. Pode, salva-vidas, por favor, arruma um lugar aqui, ó. Fica com a mão levantada aí rapidinho. Ó, tem bastante lugar aqui na frente, tem os irmãos ali, né? Então, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas, algumas vezes, as pessoas sofrem com algumas coisas que acham que afasta ela de Deus, além do pecado. Quer ver uma coisa? Quando uma pessoa sofre uma grande tragédia na sua família, quando sofre uma grande dor, uma grande perda, uma enfermidade, e aí as pessoas, a primeira reação delas é o quê? Por que que Deus me abandonou? Onde está o Senhor? Onde está Deus? Esse é o questionamento do ser humano diante de uma tragédia, diante de uma dor, diante de uma enfermidade. Nós vamos ver essa noite que Deus nos ensina com a sua palavra que mesmo diante disso tudo, Ele não nos desampara. Amém? Deus não nos desampara. Mesmo aquele que se acha justo diante de Deus pode sofrer perdas, dores, enfermidades. E justo significa o quê? Íntegro, imparcial, legítimo, merecido, puro diante de Deus, combinado, exato, apertado. Mesmo essas pessoas que são justas diante de Deus podem sofrer. Jesus até mesmo disse: nesse mundo tereis aflições. Então o povo de Deus também terá aflições. Grandes homens da Bíblia tiveram aflições.
e tão dolorosas algumas delas. E sempre quando nós passamos por um problema, uma tragédia, alguma perda, nós pensamos estar relacionado ao nosso pecado. Às vezes acontece, deu errado uma coisa, aí a pessoa pensa assim, nossa, foi por causa do meu pecado. Nossa, aquilo não deu certo por causa disso. E a gente fica buscando justificativas e explicações nas coisas que acontecem na nossa vida. Mas a Bíblia diz que muitas delas não têm explicações. A vontade do Senhor, ela é soberana. E não adianta a gente ficar procurando situações que expliquem as nossas perdas, que expliquem as nossas dores, que expliquem as nossas enfermidades. Amém? O ser humano busca explicação para o sofrimento, mas não encontra. Até tem uma religião, né, os espíritas, que falam que se a pessoa está passando por um problema, é para ser tratada da vida anterior. A Bíblia diz que existe outra vida antes dessa? Não. Mas nós estamos aqui para cumprir um propósito. Amém? E não existe vida passada. A vida não é fácil realmente. A vida é desigual, dolorosa. E como lidar com os sofrimentos e as injustiças dessa vida? Como nós, cristãos, lidamos com isso? Essa noite nós vamos falar de 4 pontos que nós precisamos entender para lidar com os sofrimentos e as desilusões dessa vida. 4 pontos que Deus nos mostra, de acordo com a palavra dele, de que nós passemos com tranquilidade diante dessas situações. O primeiro ponto, Deus não nos trata como merecemos, se houver o arrependimento. Então é o primeiro ponto que nós precisamos entender. Pensa aí na sua vida. Deus é misericordioso com você, diante daquilo que você é? Você é um pecador, porque nós somos pecadores. Nós somos egoístas muitas vezes. Nós não merecemos o amor dele. Nós não merecemos aquilo que ele faz por nós. Se Deus fosse nos tratar de acordo com o que nós merecemos, como nós seríamos tratados? Como você seria tratado diante do seu pecado, se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor? Como nós seríamos tratados? Mas Deus é misericordioso. Deus não nos trata como nós merecemos. É como um pai e um filho. A criança vai lá e apronta, o pai vai lá e corrige. Amém? Corrige. Se a criança se arrepende, o pai ou a mãe vai lá e demonstra mais amor com a criança, não é verdade? Não é verdade, meus irmãos? Quem é pai e mãe sabe. Demonstra mais amor se a criança arrependeu e não fez mais aquilo que ela foi corrigida. E assim é o Senhor. Quando Ele nos corrige, quando Ele vê arrependimento em nós, aí Ele derrama mais e mais das suas misericórdias. Derrama mais e mais do seu amor por nós. O Senhor, Ele é compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor por nós. Quer ver? Abra a sua Bíblia lá no livro de Salmos, no Salmo número 103. Salmo número 103. Olha aqui que a Bíblia diz. Salmo número 103. Versículos 8 a 14. Diz assim: O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que os temem, pois ele sabe do que somos formados
lembra-se de que somos pó. Então a palavra diz que o Senhor é compassivo e misericordioso. Mas aqui tem uma situação específica. Para quem que o Senhor é dessa forma? Compassivo, misericordioso, cheio de amor. É direcionado para um grupo de pessoas. Quem é? Para aqueles que o temem. Quem não tem o temor do Senhor não alcança a graça e a misericórdia. Pastor, mas você está falando heresia. Não, é a palavra que está dizendo isso. Quem alcança amor, misericórdia, bondade do Senhor são aqueles que o temem. E esses domingos para trás agora, eu falei sobre aqueles que temem ao Senhor. Quem são? Aqueles que prestam grande reverência e o quê? Obediência. Obediência à sua palavra. Então, aqueles que pecam, se arrependem, se convertem dos seus maus caminhos, encontram a misericórdia, encontram a bondade e não são tratados como merecem. Quer ver como é grande o amor do Senhor para os que o temem? Na Bíblia nós vemos alguns homens que não mereciam, porque pecaram, mas se arrependeram e foram tratados com amor e misericórdia. Um deles, Moisés. Moisés foi um assassino. Moisés matou um homem, sim ou não? Matou. Ele foi assassino. Ele foi um foragido da justiça. Foi procurado. Mas o que aconteceu com Moisés? Ele se arrependeu e decidiu servir à vontade soberana de Deus. E Deus usou Moisés para quê? Para libertar o povo hebreu do Egito. E Deus transformou a vida de Moisés e usou profundamente com aquele povo, que até hoje nós estamos aqui estudando a sua vida, meditando na sua vida e as ações nas quais Deus usou a vida de Moisés. Ele encontrou misericórdia ou não? Sim. Ele foi tratado como merecia, como um assassino, como um refugiado, como fugitivo? Não. Por quê? Porque ele se arrependeu. Outro homem que a Bíblia nos traz, que também errou, foi Davi. Davi errou. Davi foi um adúltero. Davi adulterou. Davi foi um assassino. Pela lei da época, o que tinha que acontecer com Davi? Tinha que morrer. O adúltero, né? Ele era adúltero, ele era assassino, ele tinha que morrer. Mas o que Davi fez? Se arrependeu, rasgou suas vestes, pediu perdão para o Senhor, e assim ele alcançou o quê? Misericórdia. Deus tratou Davi como ele merecia? Teve as consequências, amém? Do pecado dele. Mas ele não foi fulminado, não foi morto por causa disso. Ele alcançou a misericórdia do Senhor. Deus o perdoou e o confirmou como rei em Israel e Judá. E a Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Um coração arrependido. Um coração que se arrependeu das suas coisas e Deus foi ali e honrou Davi. E ainda chamou ele de um coração segundo o coração dele. Alcançou a misericórdia do Senhor? Sim. Outro homem que merecia morrer, mas foi tratado com misericórdia. Apóstolo Paulo. Antes, Saulo, ele era conhecido, ele se chamava Saulo, perseguia os cristãos, matava os cristãos, perseguia a igreja do Senhor. Era um homem sem piedade. Mas um dia ele encontrou Jesus. Ele se arrependeu dos seus pecados e Deus mudou até o nome dele. Mudou o nome dele para Paulo. E Paulo, então, foi usado poderosamente nas mãos do Senhor. Foi usado poderosamente na igreja do Senhor. Foi tratado como merecia? Não, porque houve um arrependimento. E nós precisamos entender que nós não somos tratados como merecemos. Nós precisamos nos arrepender e tomar uma nova postura daqui em diante para que Deus possa nos honrar e nos usar. Amém?
Quantos querem ser usados pelo Senhor, alcançar a misericórdia do Senhor? Amém? Senhor, em nome de Jesus, que possamos aqui, ó Deus, com mãos erguidas, declarar que nós arrependemos dos nossos pecados, arrependemos das nossas falhas, arrependemos das nossas limitações, dos nossos erros, para que possamos sim, Senhor, estar diante de Ti com corações arrependidos, ó Pai, para que o Senhor nos honre, para que o Senhor derrame sobre nós a Tua misericórdia e alcancemos o Teu amor, e assim possamos ser usados pelo Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus perdoa um coração arrependido. O que seria de nós se Deus exercesse sobre nós o seu juízo? Mas a Bíblia diz, lá em Tiago, capítulo 2, não precisa abrir não que eu vou ler aqui, que a misericórdia do Senhor triunfa sobre o juízo, quando Deus encontra um coração arrependido. Olha o que fala aqui: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, se nós temos um coração misericordioso, um coração bondoso, cheio de arrependimento, nós encontraremos a misericórdia do Senhor. Amém? O segundo ponto que nós vamos ver nessa noite, o que Deus nos ensina sobre sofrimento e injustiça, é que existe dor sem explicação. Pastor, mas agora você pirou de vez. Como que existe dor sem explicação? Sim, a Bíblia nos fala isso. Homens que andaram com Deus foram vítimas de situações injustas diante dos olhos humanos. Um deles, Jó. Jó sofreu toda a sua vida ali, teve um grande sofrimento na sua vida. A Bíblia diz que Jó era um homem justo, um homem íntegro, um homem temente a Deus e um homem que se afastava do mal. Então, como que um homem desse, a Bíblia dá um testemunho de um homem desse, vai passar por tanto sofrimento? São dores que não têm explicação. Aos olhos humanos tem explicação que Jó passou, sendo que ele era um homem íntegro, justo, se afastava do mal e um homem temente a Deus? Tem explicação humana para justificar o que Jó passou? Não tem. Não tem. Se você procurar na Bíblia do início ao fim, você não vai encontrar uma explicação para o que Jó passou. Uma explicação justa. Amém? Não vai. Outro, profeta Eliseu. Um homem de família rica, uma família que era conhecida pelo seu amor, pelos seus poderes, ajudava muitas pessoas. Ele abandonou toda a sua posição social para servir a Deus, para servir Elias. Eliseu foi um servo, largou tudo para viver como profeta do Senhor. Eliseu fez sinais miraculosos. Quanta coisa boa Eliseu fez ali para aquele povo. Quanta coisa Eliseu passou. Homem de Deus, usado poderosamente nas mãos do Senhor. E o que a Bíblia diz de Eliseu? Que ele tinha uma doença grave e Deus não o curou. Deus não curou Eliseu. E aquela doença matou Eliseu. Mas pastor, um profeta de Deus, um homem poderoso, usado na mão do Senhor, por que ele não foi curado? Por que Deus não foi e curou ele? A vontade de Deus é soberana. E Eliseu, mesmo estando doente, ele não parou de servir o Senhor. Ele continuou firme até os últimos dias de sua vida. Eliseu permaneceu no propósito que o Senhor tinha para ele. E nós, quantas vezes queremos desistir diante das situações, diante das lutas? Queremos chutar o balde. A gente fala assim, não, Deus não está me ouvindo. Por que Deus não me curou, pastor? Por que Deus permitiu isso? Ah, minha mãe era tão nova e morreu. Meu pai era tão novo e morreu. Meu filho era tão novo e morreu. A vontade do Senhor
ela é soberana. E a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Ele, nós não somos mais donos da nossa vida. As dores, tragédias, perdas e desilusões nas nossas vidas não podem nos separar do amor de Deus. Como está naquele texto que nós lemos aqui. Nada pode nos separar do amor de Deus, a não ser que você decida largar o Senhor. E eu não te encorajo a fazer isso. Eu te encorajo, em nome de Jesus, permanecer fiel na presença do Senhor. Amém? Outro homem que passou por uma dor injusta, uma situação injusta diante dos olhos humanos, foi João Batista. João Batista foi aquele profeta que o quê? Precedeu Jesus, anunciou Jesus. O povo ali amava João Batista, tinha nele um homem de Deus. João Batista, segundo Jesus, foi o maior homem nascido de uma mulher. Jesus declarou isso. Que João Batista era o maior homem nascido de uma mulher. Imagina, o próprio Salvador falar isso de você. Que foi o maior homem nascido de uma mulher. Ou seja, o maior homem que passou pela terra. Claro que depois de Jesus, né? Mas Jesus declarou isso. O maior homem que passou por essa terra foi João Batista. E aí, o que aconteceu com João Batista? Ele foi combater o pecado. De quem? Do rei. Denunciou ali a prostituição da mulher dele. E aí o que aconteceu com ele? Ela pediu a cabeça de João Batista. João Batista foi brutalmente assassinado. O homem que Jesus declarou ser o maior que nasceu nessa terra foi brutalmente assassinado. Se ele foi brutalmente assassinado, por que nós não passaremos por dores, desilusões, perdas? Tinha explicação humana para aquilo? Tinha explicação humana para aquela brutalidade com João Batista? Não. São dores sem explicação, sem explicações. E o maior de todos, Jesus. Jesus, a Bíblia diz que nos amou tanto, que se entregou por nós. Homem puro, sem pecado, sem mancha. O Filho de Deus foi humilhado, apanhou. O próprio povo que viu ele fazendo milagres, viu ele ressuscitando mortos. O povo que caminhou ao lado dele, o povo que estava ali vendo ele fazer as coisas, foi o mesmo povo que gritou por Barrabás. Foi o mesmo povo que escolheu um assassino ao invés de Jesus. Existe explicação humana, aos olhos humanos, para isso? Para a brutalidade que foi feita com Jesus? Não, mas tinha um propósito. Tinha um propósito. Amém? E é esse terceiro ponto que nós vamos ver essa noite. Existe, o que Deus nos ensina sobre sofrimento e injustiça? Que existe dor com propósitos. Não tem explicações aos olhos humanos, mas existe propósito em todas as coisas. Vamos abrir lá no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Nós vamos ler do 1 ao 3. Evangelho de João, capítulo 9, do 1 ao 3. Diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Nós vimos aí que Jesus foi questionado
Porque naquela época eles achavam que se uma pessoa nascia com deficiência física, manco, aleijado, cego, surdo, mudo, né, era porque era pecado dos seus pais. Ou se a pessoa adquirisse algum tipo de doença, de enfermidade durante a sua vida, eles achavam que aquela pessoa pecou e aí então ela teve aquela consequência no corpo dela. E Jesus disse que nenhuma das duas situações, mas que para que se manifestasse a glória do Senhor, se manifestasse o poder de Deus ali. Então, toda dor existe um propósito. Ah, pastor, isso aí é, como que o pessoal do mundo gosta de falar? Isso é consolo para sofredor. Sim, meu irmão, Deus é o nosso consolo. Amém? O Espírito Santo é o nosso consolador. É por isso que nós conseguimos passar pela dor, passar pela tribulação, passar pelas perdas e nos recuperar. Porque nós temos quem nos consola. Nós temos onde nós podemos nos refugiar, que é nos braços do Pai. As pessoas lá fora ficam perdidas, se jogam na prostituição, se jogam no álcool, nas drogas, se jogam na cama, ficam entrevadas em depressão. Por quê? Não encontram consolo para suas dores, não encontram refúgio para suas dores. Mas nós encontramos no Senhor aquilo que a gente precisa, amém? Nós encontramos nele. E Deus se manifesta em meio às dores, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio às perdas. E a Bíblia nos traz alguns homens de Deus que sofreram dores, mas tinham um propósito. Vamos falar de alguns deles. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Imagina você hoje sendo vendido como escravo. Que é isso, pastor? Isso não acontece hoje em dia, não? Acontece. Na Índia, meninas são vendidas pela própria família para casas de prostituição. São escravas sexuais. Que é isso, pastor? Você está doido? Não, isso é real. A casa que tem uma menina, tudo bem, mas a casa que tem 2, 3 meninas, a família pega e vende as meninas de 10, de 8, de 12 anos para prostituição. A própria igreja da Lagoinha, diante do trono, tem um projeto maravilhoso lá, que recupera essas crianças. Uma das meninas que veio, quem viu, né, o congresso diante do trono esse ano, pela Rede Super, viu que eles trouxeram uma dessas meninas. Ela foi vendida pelo irmão mais velho, por $100. $100 dá hoje o quê? R$350. Ela foi vendida para uma casa de prostituição por R$350. Então não pense que a escravidão aqui era só nessa época, não. Ela foi uma escrava sexual com 9 anos de idade. Isso acontece hoje, meus irmãos. Imagina a dor dessa criança. Imagina a dor de José sendo vendido como escravo pelos irmãos. E aí depois, para completar, ele ainda ficou 13 anos preso, injustamente, porque ele não quis ceder aos encantos da mulher de Potifar, a sedução dela. E aí ela foi e o acusou, e ele ficou 13 anos preso, injustamente. Existe explicação aos olhos humanos? Não, mas Deus tinha um propósito com tudo isso. José foi aquele que foi levantado para ajudar o seu povo. José, ele foi governador do Egito. Deus tinha um propósito na dor de José. E Deus tem um propósito na sua dor, amém? Deus tem propósito. Outra pessoa, Lázaro. Lázaro adoeceu, morreu. E quando Jesus chegou lá, as irmãs de Lázaro reclamaram com Jesus. Jesus só podia ter curado ele. Só podia ter feito alguma coisa. Mas Jesus declara uma coisa. Que aquilo aconteceu para que a glória de Deus e para que o Filho do Homem fosse glorificado. Jesus vai e ressuscita Lázaro. Então,
Houve propósito naquela morte? Houve propósito naquela dor? Sim. Outro exemplo que a Bíblia nos traz, apóstolo Paulo. Mas pastor, você falou mesmo dele aí? Sim. Ele perseguiu cristãos, se arrependeu, foi salvo por Jesus e começou a o quê? Pregar o evangelho, começou a ir nas igrejas, começou a ir nas cidades para falar do amor de Deus e sobre a ressurreição de Jesus. E aqui o que acontece com o apóstolo Paulo depois disso? Ele começa a ser perseguido. Ele começa a ser preso, humilhado. E o que acontece com ele? E aí o apóstolo Paulo começa a registrar o seu sofrimento, começa a deixar cartas e enviar cartas para as igrejas. O sofrimento do apóstolo Paulo deixou para nós ensinos. Que até hoje são utilizados por nós aqui na palavra. Ele escreveu carta aos Efésios, aos Colossenses, Filipenses, Filemon, com ensinos tão preciosos para a igreja hoje. Amém? As lutas e os sofrimentos, ainda que julguemos injustos, são para aperfeiçoar a nossa fé, o nosso caráter e para ajudarmos os outros nas suas lutas. Pastor, o que é isso? Não quer dizer que o meu sofrimento hoje é para ajudar outras pessoas que estão sofrendo também? Sim. Se você se colocar disponível a ser usado na mão do Senhor, você vai ser grandemente usado na dor de outra pessoa, para ajudar a outra pessoa a sair daquela dor. Certa vez a Nívia Soares disse o seguinte, que depois de uma grande dor, nasce um grande ministério. E aí cabe a você, meu irmão, escolher se você vai ficar se lamentando o resto da vida na sua dor, ou se você vai usar essa dor para ajudar outras pessoas. Quer ver onde está isso que eu estou falando? Olha a base bíblica disso. Abra sua Bíblia, lá em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 1. Para você não achar que eu estou falando heresia aqui. Está registrado isso na Bíblia. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 1. Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 ao 7. Segunda Carta aos Coríntios, é a segunda, tá, gente? Que eu abri na primeira aqui. Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 1, dos versículos 3 ao 7. Diz assim, olha o título, Deus é o nosso Consolador. Diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha isso aqui. Possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Então Deus quer usar a sua dor e o consolo que você recebeu dele, para que você use isso e ajude pessoas que estão com a mesma dor e recebam o mesmo consolo. Quantos querem estar disponíveis para fazer isso nessa noite? Amém, Senhor, em nome de Jesus, cada um que está com sua mão levantada, Deus, possa ser
impactado com esse amor e com esse consolo, Deus. Que as dores, desilusões, perdas, injustiças da vida de cada um aqui, Senhor, receba o consolo devido do Senhor. E que essas dores possam ser transformadas em bênçãos, ó Deus. E que cada um que está com sua mão erguida possa usar a sua dor e transformá-la num grande ministério para ajudar pessoas que passaram por essas dores a receberem o mesmo consolo que cada um de nós recebeu. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. O quarto ponto e último que nós vamos falar aqui nessa noite, sobre o que Deus nos ensina sobre sofrimento e injustiça, que não podem nos separar do amor dele. O ponto é o seguinte: Deus sempre está conosco em nossas dores. Vira para o seu irmão e fala assim: Deus sempre está com a gente, no meio das nossas dores, das nossas perdas, das nossas tribulações, das nossas enfermidades. Creia nisso, meu irmão. Sacode seu irmão e fala assim: você precisa crer nessa promessa. Amém? É para sacudir aí. Nós precisamos crer nisso. Deus está sempre conosco. Mesmo se não tiver uma explicação para isso, mesmo que a dor for aquela que você não pode suportar, a perda foi imensa, Deus está conosco todos os dias da nossa vida. Amém? Deus está conosco, aleluia! Deus está conosco todos os dias. Aleluia! Lá no Salmo 91, versículo 15, diz o seguinte: Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. A primeira sensação que nós temos diante das perdas, das situações, é falar: onde está o Senhor? Onde está o Senhor que não está atendendo a minha oração? Senhor, cadê as tuas promessas? Senhor, a tua palavra diz: impor a mão sobre os enfermos, eles serão curados. E aí a nossa oração não é respondida. Eliseu também não foi curado. Eliseu morreu daquela doença, um profeta de honra nas mãos do Senhor. Mas ele cria que mesmo se ele não fosse curado, existia um Deus que o amava. Existe um Deus que estava ali com ele. Ele cria que Deus era soberano, que a vontade do Senhor era soberana na vida dele. E é nisso que nós precisamos crer, mesmo se Deus não responder a nossa oração. Aliás, Deus sempre responde. Às vezes com a cura, às vezes com um não. O não também é uma resposta de Deus. Tem o sim e tem o não. Mas nós não queremos aceitar o não de Deus. Nós queremos a nossa vontade, o nosso tempo. Ah, não, Senhor, salva fulano. Eu quero ele aqui, Senhor. Cura fulano, Deus. Eu quero ele, eu preciso dele aqui. Mas o não de Deus também é uma resposta. E nós precisamos estar disponíveis a receber o não de Deus. Amém? Nós precisamos aceitar a vontade soberana do Senhor. E mesmo com o não dele, ele está conosco ali, fiel, nos cobrindo de honra. Está escrito aqui. Está escrito aqui nessa palavra que nós lemos. Davi orava o seguinte: essa oração súdica de Deus. Meu irmão, isso é normal. Nós não podemos deixar isso minar o nosso coração. Olha o que o rei Davi orava diante de alguma situação determinada aqui: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? E quantos de nós permanecemos assim? Perguntando: onde está o Senhor? Cadê o Senhor? Nada vai nos separar do amor dele. Nem angústia, nem tribulação, perseguição, nada. Nada nos separa do amor de Deus, a não ser que você escolha abandoná-lo. Mas ele não te abandona nunca. Amém?
Vivemos no mundo das sensações, das tristezas, das decepções, mas nós precisamos viver no mundo da fé, da palavra, crendo nas promessas de Deus para nós. Erga sua Bíblia aí. Fala assim: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou viver tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho para viver. Amém? E as promessas de Deus nessa palavra é de vida eterna, para mim e para você. Então as tribulações dessa vida, as tribulações, as dores, as perdas, não podem nos afastar das promessas de Deus para nós, que é de vida eterna. Amém? O que a fé nos fala? O que a palavra sempre nos fala? Coragem. Coragem. Fala para o seu irmão aí: coragem, meu irmão. Por que eu estou falando isso? A Bíblia traz para nós 365 vezes. Ou seja, podemos falar que é um para cada dia do ano. Deus fala para nós o quê? Não temas. Não temas. Então a fé, ela nos encoraja. A Bíblia nos encoraja a prosseguir na presença do Senhor, porque mesmo em meio às lutas, às perdas, às dores, às desilusões dessa vida e às injustiças, Deus está conosco e Ele nos encoraja a prosseguir no seu caminho. Amém? Outra passagem que nós vamos ler vários versículos, você não precisa abrir não, que eu vou ler vários aqui. Lá em Josué 1,5 diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Deus está te encorajando a prosseguir, amém? Lá no versículo 9 diz: não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, meu irmão, o Senhor estará com você onde você andar, amém? Amém? Por isso não tema, está lá em Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O Senhor está com você, segurando a sua mão direita vitoriosa. E a quem nós temeremos? Não temeremos nem a morte, meu irmão. Nada nós poderemos temer. Porque o Senhor nos segura pela mão direita vitoriosa dele e diz: não temas, que eu sou contigo. Amém? Lá em Mateus 28:20 diz o seguinte: amém. Glória a Deus. Lá em Mateus 28:20 diz assim: quando Jesus deixa a missão para nós evangelizarmos, batizar as pessoas, e aí ele termina o versículo dizendo assim: ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus deixou o Espírito Santo para estar conosco, e Ele está conosco através do Espírito Santo até o fim dos tempos. Se Ele está conosco, quem será contra nós? Amém? Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz o seguinte: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Amém? Deus nunca te abandonará, Deus nunca nos abandonará. Mesmo em meio às perdas, às dificuldades, às doenças, Deus não nos desamparará, Deus não nos deixará. Lá em Deuteronômio 31:6 diz o seguinte: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa dessas coisas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Está lá em Deuteronômio 31:6 isso. Ainda que nós nos sintamos desamparados,
carentes, fracos, se nós o buscarmos de todo o coração, nós vamos encontrá-lo. Se mesmo que o inimigo fale no seu ouvido aí, cadê seu Deus? Se as pessoas do mundo falarem, aqui, como que você está passando isso? Você não é crente? Você não é os Bíblia? Você não é do homem lá de cima? Por que você está passando por isso? Você vai dizer o seguinte: Deus é soberano, e mesmo eu passando por tudo isso, Ele continua comigo, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor da minha vida, é para Ele que eu vivo, é a Ele que eu vou servir. Essa deve ser a postura do crente. Não tem que abaixar a cabeça não, meu irmão, e se sentir envergonhado pela luta, dificuldade não. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, você permanece fiel com o Senhor. Amém? Um dos conselhos que nós demos aqui, segundo a Bíblia, foi que aquele que permanece fiel em meio às tribulações, o que Deus faz? Deus o ajuda a passar com tranquilidade em meio aos dias difíceis. Isso está no versículo bíblico. Aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, Deus ajuda a passar com tranquilidade em meio aos momentos difíceis. Então permaneça fiel no propósito do Senhor, amém? Permaneça fiel. As emoções, as sensações da nossa alma são traiçoeiras, nos fazem sofrer e nos desviam da fé. Mas a palavra de Deus é que deve nos conduzir, dominar a nossa alma e vivemos assim debaixo das bênçãos do Senhor. Então não dê ouvido ao que o diabo está falando para você aí, o que ele está sussurrando para você, se você está passando alguma angústia, perda, dor. O Senhor é aquele que permanece fiel. Aquele que permanece fiel. E para encerrar, quero ler o último versículo. Está lá em Jeremias 29, versículo 11. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. É o Senhor quem tem um futuro nas mãos. É o Senhor, é no Senhor que nós encontramos esperança. Eu falei domingo passado sobre esperança. Esperança é o quê? Anseio e desejo de viver dias melhores. E nós só conseguiremos isso se nós vivermos esse desejo de dias melhores na presença dEle, buscando a vontade dEle e os planos dEle para as nossas vidas. Amém? Amém? Você crê nisso? Então erga as suas mãos e nós vamos orar. Fique de pé, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos, nesse momento, Deus, que estamos com nossas mãos levantadas aqui, Senhor, declarar que nós confiamos no Teu amor, ó Deus. Nós confiamos que o Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas, que o Senhor permanece fiel, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, às perdas, às desilusões, e que nenhuma dessas coisas, Senhor, podem nos separar do Teu amor, ó Deus. E nós entregamos as nossas vidas diante de Ti, entregamos todas as situações, todas as desilusões, todos os problemas, todas as perdas, todas as tragédias das nossas vidas, nós entregamos a Ti, Senhor. Nós entregamos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração agora. Coloca a mão no seu coração. Você vai fechar os seus olhos agora, meu irmão. O Senhor colocou no meu coração de orar por você. Se você tem alguma ferida aberta no seu coração, se você em algum dia brigou com Deus, porque Deus não respondeu a sua oração, porque você perdeu alguém que você amava muito antes da hora, se você ainda tem essa mágoa com Deus, eu quero encorajar você a pedir o Espírito Santo para fechar essa ferida no seu coração. Nesse momento, em nome de Jesus, peça ao Senhor para fechar essa ferida. Quantos crentes, quantos cristãos estão sendo impedidos de receber a bênção do Senhor? Porque existe uma ferida aberta, existe uma lacuna dentro de você que ainda não foi fechada.
O Senhor é aquele que quer mudar a sua história. O Senhor é aquele que tem planos de paz, sonhos, projetos para a sua vida. Mas você precisa cicatrizar essa ferida no seu coração. Essa dor que ainda está aberta dentro de você precisa ser fechada. Essa cicatriz precisa ser fechada. Precisa ser fechada. O Espírito Santo é aquele que traz o consolo. O Espírito Santo é aquele que renova. O Espírito Santo é aquele que traz o refrigério. E você não pode sair daqui hoje sem fechar essa ferida no seu coração. Vamos virar a página. Vamos começar uma nova história em Deus. Um novo relacionamento com Deus. Uma nova etapa na sua vida precisa começar aqui hoje. Ah, pastor, mas eu tenho 30 anos de igreja e Deus não me respondeu. A vontade dele é soberana. Não tem que ser a sua vontade, a sua, homem, mulher, mas a vontade dele é soberana. E ele permanece fiel conosco. Feche seus olhos, pare de olhar aí para os corredores. Feche seus olhos, se entrega ao Senhor. E nós vamos orar pedindo ao Senhor para fechar essa etapa da sua vida, fechar essa ferida no seu coração, que te traz dor, que te traz lembranças até de rebeldia com Deus. O Senhor é aquele que faz novas todas as coisas. Então permita ser curado pelo Senhor, permita ser trabalhado pelo Senhor. O Senhor quer te erguer, meu irmão. Ah, é das cinzas, pastor, eu estou nas cinzas, estou no fundo do poço. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua história e te cingir de honra e de encher de esperança o seu coração. E nós vamos orar em nome de Jesus. Sim, Senhor Deus, nessa noite, ó Deus, eu clamo, ó Deus, assim como foi falado aqui, ó Deus, com a mesma consolação que o Senhor tem consolado a minha vida, Deus, que o Senhor tem me sustentado, ó Deus. Eu clamo, ó Deus, para que o Senhor possa derramar mais o Teu Espírito, Senhor, sobre a Tua igreja. E cada um aqui, Senhor, possa ser, ó Deus, fortalecido nas suas fraquezas, ó Deus. A Tua palavra nos diz que quando nós somos fracos é que nós somos fortes, Senhor, porque o Teu poder, Ele pode se aperfeiçoar na nossa fraqueza, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que as nossas aflições, ó Deus, a palavra nos diz que as aflições dos justos são muitas, Senhor, mas também nos diz que o Senhor nos livra de todas, Senhor. O Senhor nos livra de todas as aflições. Ó Deus, que possa se levantar aqui um povo que clama o Teu nome e que pede ao Senhor para andar contigo, Senhor. Ó Deus, que as nossas aflições, os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas tristezas não venham nos separar do Teu amor, Senhor, mas que nós possamos nos aproximar de Ti com confiança, sabendo que o Senhor é um Deus de amor e que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, Senhor, se nós nos submetermos, se nós reconhecemos o Senhor nas nossas vidas como nosso Senhor, como nosso Deus. Ó Deus, tem situações que nós nunca vamos entender, ó Pai, mas nós precisamos nos sujeitar ao Senhor e entender que se as situações não mudam, nós precisamos mudar, ó Deus. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos, Senhor, buscar estar, ó Deus, no centro da Tua vontade, ó Deus, para que mesmo as tempestades vindo, para que nós não venhamos, Senhor, ser abalados, nós possamos permanecer firmes em Ti, alicerçados na Tua palavra, Senhor, não enganados por falsas promessas de felicidade, de uma vida sem problemas, Senhor, mas alicerçados na Tua palavra, Senhor, que é luz para nós, Senhor. Em nome de Jesus, eu clamo pelo Teu consolo, pelo Teu renovo sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs nessa noite, ó Deus.
A tua palavra nos diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Sim, Senhor, em nome de Jesus, que sejamos aqueles que estão com as suas forças agora renovadas, porque esperamos em Ti, Senhor. O nosso socorro vem do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Teu povo possa, Senhor, Te buscar, ó Deus, e possa também, Senhor, não andar mais reclamando, murmurando como o povo no deserto, Senhor, mas possa glorificar o Senhor pelas Tuas misericórdias, pela Tua graça, Senhor, que nós não merecemos, mas nós podemos desfrutar, ó Deus, da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus é assim que eu oro, ó Deus, entendendo que não é pelo nosso merecimento, não é pelo nosso merecimento que Jesus veio, não é pelo nosso merecimento que poderemos hoje desfrutar da ceia do Senhor, participar, ó Deus, é pela Tua graça, é pelo Teu amor, Senhor. Ó Deus, obrigado, em nome de Jesus, Senhor. Amém, aleluia.